Fala, povo lindo de Deus! Estamos para mais um episódio do nosso Pode Crer. Eu estou com muita expectativa e já vou passar a bola para o nosso amigo aqui, Gabriel. Fala, excelência, como é que vocês estão? Essa nova temporada tá bacana, a gente tem tido a honra, o privilégio de receber pessoas excepcionais. Ilustres, né? Para um bate-papo sobre fé, sobre negócios. E é um espaço, David, que a sua audiência, a minha audiência, acaba tendo ali acesso a informações em torno dessa temática. Mas antes de eu apresentar, eu vou pedir um favor para você, irmãozão, você que faz bem melhor do que eu. Caiu de paraquedas agora no YouTube, tá lá, viu o vídeo lá no YouTube. O que tem que fazer? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, esse episódio com o máximo de gente que você puder. Eu vou orar por cada compartilhamento que você fizer. Quem compartilhar vai ser abençoado? Muito abençoado, porção dobrada da bênção. E quem bênção. começar lá a se inscrever, vai ficar próspero? Irmão, aí já vai ser arrebatado logo, né? Prosperidade, a carruagem de fogo já era. Aí vai levar. Dá essa força pra gente, é o nosso pagamento. Vai lá no nosso Instagram, onde tem o filé mignon dos cortes dos nossos vídeos. Vai lá, é o podecrer.2025. Segue o Gabriel no... Eu, Gabriel Firmino. E me segue no @pastor David Oliveira. E vamos juntos. Vamos juntos. Sem delongas. Você que está acompanhando no YouTube e vai acompanhar depois os cortes também, em todas as mídias que a gente vai disponibilizar. Hoje a gente tem um papo aqui fantástico. Um papo sobre fé, sobre o evangelho, sobre a simplicidade do evangelho. Temas inerentes ao dia a dia que a gente está vivendo. E eu tenho uma honra de receber hoje um grande amigo aqui, tá? Uma presença ilustre que é o pastor Anderson Coutinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô, gente, prazer é todo meu estar aqui, David, Gabriel, você que tá aí do outro lado assistindo. Cara, eu tenho certeza que vai ser muita conversa, o papo vai rolar e vão deixar fluir. Para mim é uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Obrigado. E que depender de mim também pode contar comigo. Obrigado, aí pra alavancar. irmão. Já curti lá, já quero a prosperidade. Já tá seguindo a gente, já né? quero a prosperidade. Eu sempre brinco, o Coutinho, esses nossos bate-papos aqui assim, natural mesmo, né? A gente não prepara, a gente não tem tópicos, é um bate-papo. Se a gente tivesse gravado desde a hora que a gente começou a tomar café, nos momentos iniciais aqui, anteriores, a gente já tinha muito conteúdo, né, David? Só no café, né? Porque o assunto vai fluindo. E eu só não quero atrapalhar você, tá? A gente vai conduzindo Vamos aqui. tentar não atrapalhar ele. Isso aí. É para conduzir esse bate-papo, para entender um pouquinho mais a sua visão de mundo, a sua visão de evangelho, a sua visão de negócios, né, o empreendedorismo à luz da Bíblia, tem tanta coisa para a gente discutir. Verdade. E como ponto inicial, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quem é o Anderson, né? Da onde que você é? Faz a pergunta do Globo Repórter para ele. O que você come, onde você frequenta? Nessa sexta-feira, não pode crer. Fala pra gente, irmão. Cara, sou capixaba, nascido aqui no estado do Espírito Santo, melhor estado para se viver. Nosso estado é fantástico. Concordo. Filho, né, do Wesley Coutinho, Erli Coutinho, meus pais, casado com a Emanuele Coutinho, minha esposa. Formei em Direito pela UVV. Hoje eu estou como também vice-presidente da Ordem dos Músicos do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Fantástico. Pastorei a Igreja Quadrangular em Alto Boa Vista, em Cariacica. Estou como superintendente também de uma região, a qual a gente é administrado pelo pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, pastora Dolores, nossa presidente aqui do estado. A gente tem desenvolvido um trabalho, é o que você tem falado. Acho que a nossa missão como pastores, líderes espirituais, é conduzir o evangelho de uma forma clara, precisa, para que ao invés de afastar, agregar aqueles que precisam. E acima de tudo, cara, servo. Não adianta a gente ter título e não ser servo, né? Isso aí. Já percorri um pouquinho pro lado do empreendedorismo também, já tive alguns trabalhos, já tive algumas empresas, mas a gente vai seguindo aí, aonde eu sempre digo assim, o negócio é pingar, não pode faltar. Não pode faltar. isso aí. Quanto tempo de ministério já, Coutinho? 2012, comecei a pastorear em 2011, então vão fazer 16 anos. É isso, né? 15 anos agora. 15 anos agora, 15 anos agora. 15 anos. Começou novo, né? Começou novo. 22 anos. 22 anos de 22 idade. anos. Então você começou a pastorear com 20. Quais os principais desafios para um jovem de 22 anos à frente de uma igreja?
Eu imagino que seja bem complexo, né? Porque tem gente que fala que o pastoreio, o exercício da liderança, ele só pode existir a partir da experiência. Sim. E à luz da Bíblia não é muito por aí, né? A experiência ela tem o seu valor, a gente não tira isso. Mas à luz das Escrituras, o chamado ele vai além da experiência de vida. Mas a despeito dessa premissa, eu tenho certeza que você enfrentou alguns desafios sendo um jovem à frente de uma igreja. Você consegue definir pra gente, cara? Assim, tudo. Eu não queria ser pastor. Sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Tudo que eu queria na minha vida era outra coisa, não ser pastor. Né? Tinha pretensão, depois da faculdade, fazer concurso público e por aí foi. Eu era músico, cara. Eu tinha uma banda aqui no estado chamada Banda Ló. A gente chegou a fazer muitas coisas aí e meu lado era música. Música. Até que um dia eu tava na igreja, minha mãe era pastora da igreja e acabou o culto, ela chegou em casa, tava conversando com meu pai, ela era líder também de uma região. Falou, olha, eu preciso de um pastor para assumir a igreja em Castelo Branco, em Cariacica. E eu sempre ouvi as pessoas falarem, ó, não, você vai também ser pastor. Deus tem um chamado para você. Cara, sabe aquele de repente que você fala um negócio, você, putz, soltei, já era. Falei, me põe lá então. Eles olharam para mim, como é que é? Eu falei, então não fala que eu vou ser pastor, que eu tenho um chamado. Vamos ver se eu tenho. Então a igreja estava fechada. Passou por uma situação, a igreja fechou, não tava tendo culto, não tava tendo nada. E para lá eu fui, cara. Mas eu fui com a intenção apenas de ajudar. Aí chega lá, a gente começa a desenvolver o trabalho, você começa a ter contato. E a primeira... Eu não era pastor ainda. Eu era apenas um músico. E as pessoas primeiras que voltaram para a igreja, começaram a frequentar. Ei, pastor. Eu falei, cara, aquilo ficou martelando na cabeça. Ficou martelando. Já era um peso, né? Já era um peso. Aí eu entrei no curso teológico, né? Formei e aí assumi a igreja, mas com um grande desafio. A gente tem alguns preconceitos, né? Se é novo demais, tem preconceito. Se é velho demais, também já tá na hora de parar, não dá mais para exercer. Eu não tinha barba na cara, não fui preparado para ser pastor, não fui preparado para fazer gabinete, não fui preparado para nada. E aí, sem barba, menino, um gravetinho, solteiro, não era casado ainda. Aí você começa a lidar com pessoas mais maduras que você, pessoas que já têm uma experiência maior que você no evangelho. Foi umas barreiras que a gente precisou romper. Mas eu sempre digo o seguinte, cara, que Deus é tão perfeito. A própria Bíblia fala quando ele escolheu Davi, né? Ele não foi pela aparência, ele foi pelo coração. Eu me senti honrado. Mediante a tantos que poderiam ser, né, colocados lá, fazer um trabalho, Deus me escolheu. Então, assim, eu deixei de fato agora a unção predominar. E a experiência não adianta, ela vem com a caminhada, ela vai vir com a jornada. Mas a gente foi rompendo alguns paradigmas aí. Rapaz, começou cedo e uma coisa que eu observo, falo sempre isso com o Gabriel, os pastores que a gente traz aqui, tudo nessa faixa etária de idade. Isso aí. 36, o mais velho sempre sou eu, né? 44, cara, incrível isso. Mas eu vejo que Deus tem levantado uma geração nova de pastores, porque quando a gente fala assim, vamos receber um pastor aqui no podcast. Antigamente a visão que nós tínhamos de um pastor era aquele homem sério, de terno, gravata, nada contra, né? Tem um doutor aqui que quando coloca um terno e uma gravata... Rapaz, a presença dele já intimida. A presença intimida qualquer um. Mas a visão de pastor que nós tínhamos era essa, né? Ou o cara era careca, ou ele tinha um bigode. Era barriguinha. Barriguinha de pastor. E aí quando chega um pastor, um cara novo, um cara malhadão, um cara tranquilo, o pessoal fala, poxa, pastor... Mas eu vejo que esse desafio da pouca idade é algo que é até bíblico. Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele fala, Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Porque certamente Timóteo também enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos. E eu acho que vai até além. Um grande desafio também que eu acho que muitos pastores dessa geração nova enfrentam é que tem muita gente, Gabriel e o Anderson, que acha que não precisa ser pastoreado por já ter uma idade madura. Eu não preciso de receber um conselho de um pastor mais novo que eu, porque eu é que tenho que dar conselhos para ele. Só que, na verdade, quem nos aconselha é a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para casal que enfrenta problema no casamento, para filho que está com rebeldia dentro de casa, para quem está passando por crise financeira, para quem está enfrentando problema de saúde, para quem está com problema na empresa, para quem está iniciando um negócio. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, se o pastor focar no que está na Bíblia, ele vai conseguir ajudar quem aparecer no caminho dele. É isso aí.
É por aí? Ele tem fundamentação, né? Sempre doía quando chegava pra você e falava assim: eu não vou te chamar de senhor, não, porque você tem idade pra ser meu filho. Né? Mas eu acho que é isso aí, e algo me chama a atenção, e eu tenho uma premissa. Essa frase não é minha, eu aprendi ela ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Em um dos seus livros ele trata isso quando ele grande diz... referência. É uma grande referência Ele é do Brasil fantástico. e do nosso estado, né? Eu matava a aula às Orgulho dizer quartas-feiras. que ele é... É capixaba. Capixaba. Eu matava as aulas na FAES à noite pra ir na Presbiteriana de Vitória pra ver ele pregando de forma expositiva às Ele quartas-feiras. é fantástico. Fantástico, fantástico. Hernandes, a gente te espera aqui. Depois dessa, Então ele fala o seguinte, que tem um cidadão que tenta tudo na vida, ele não tem sucesso com nada, ele fracassa em tudo, ele pensa assim, já que eu não dei certo em nada, eu vou virar pastor. Esse é um perfil de liderança que a gente tem. E a gente tem outro perfil de liderança que quando Deus chama, e eu tô pegando carona na sua fala, Aham. você afirmou assim, eu não queria ser é isso aí. pastor de igreja. Eu devo ter certeza que ele não se imaginava à frente Nada. de igreja e você também não. E acho que é bacana isso, é quando você tem pessoas que tinham tudo para ser tudo em qualquer lugar e a despeito de todas essas coisas, ele decide ser pastor. Aí a diferença, o peso é diferente. Você comunga dessa ideia, irmão? Perfeitamente, cara. Primeiro, assim, reino não é... Eu entendo, e a Bíblia também mostra, que reino não é negócio. Então, o reino não pode ser opção de trabalho de ninguém. Reino é chamado. Chamado. Isso aí. É por aí. Então, quando você, poxa, não dei certo em nada, vou abrir uma igreja. Já tá errado. Cara, Já não começou começa. né? Eu conheço pessoas, cara, grandes empresários, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, que vislumbrou, agora eu vou ser pastor, tenho dinheiro, vou me bancar, abriu uma igreja com uma mega estrutura, mas cadê o povo? Não tem. O que aconteceu? Quebrou a empresa, a igreja fechou e a família se despedaçou, porque ele tirava de casa para botar lá dentro. Né? Então, é o chamado, não tem jeito, cara. Eu digo, Gabriel David, que nenhum sonho meu foi realizado. Eu sou uma pessoa que não teve nenhum sonho realizado. Cara, o Anderson, por isso é forte. Nenhum sonho. Sabe o que é nenhum sonho? Nenhum. Tinha sonho de, assim como o Dr. Gabriel, cursar, terminar a faculdade, advogar, fazer concurso público para magistratura. Pô, errado. Não foi. Errado não. Não foi. Tinha um sonho também de entrar para as Forças Armadas, área de segurança pública. Fiz um voto com Deus uma vez. Meu avô, ele era pastor João Coutinho, um dos fundadores da Quadrangular aqui no estado do Espírito Santo. Ele era tenente da polícia. E nenhum neto do meu avô seguiu carreira. Então isso vai lá um pouquinho em 2011, quando eu comecei a pastorear, a entrar no ministério. Eu falei, eu vou fazer o concurso. E eu vou estudar. Mas eu vou estudar muito, eu já estava na faculdade. Eu falei, vou pegar, o concurso foi em janeiro. Eu falei, vou entrar de férias da faculdade e eu vou estudar. Mas vou estudar muito. Eu orei, falei assim, Deus, eu vou estudar, vou me dedicar. Se eu passar, eu vou entender que é o que o Senhor quer para mim. Agora, se eu não passar, eu nunca mais faço prova da Polícia Militar na minha vida. Fiz o concurso, estudei, cara, estudei demais. Eu sonhava com número, eu sou ruim de matemática. Sou ruim de matemática demais, só estudei matemática para me garantir. Cara, acabei, fiz o concurso, levei o caderno de prova. Na segunda-feira saiu o edital no jornal. Né? A gente abria a tribuna lá, né? Já fazia propaganda aqui, abria lá, o jornal impresso e corrigia. Cara, atingi ele de corte. Pô, fiz cursinho de redação. Levei também, mostrei pro professor e falou, cara, aqui se arrebentou. Quando sai o resultado da prova objetiva, mas a minha redação saiu zerada. Eu falei, pô, vou recorrer. Quando eu falei, vou recorrer, Deus soprou no meu ouvido. Você não fez um voto? Você não orou? Então, assim, foram uma série de coisas que foram acontecendo, dentre outras, lá na igreja eu fui contando as minhas histórias lá e o pessoal começa a rir, porque chega a ser cômico. Eu participei de um programa muito antigo, vocês vão lembrar, um programa chamado Ídolos. Sim. Era um programa que tinha na Record, de talento. Aham. E, cara, eu me inscrevi e fui. Fui pro Rio de Janeiro, acordei 3 da manhã para Falei, agora eu vou. Agora vai. Pô, os maiores artistas do Brasil começaram na igreja. Isso aí. E agora vai. Cara, só que o nome
ficou batendo. Lembro que era o Rodrigo Faro que apresentava. E ele passava no meio da galera e falava, quem quer ser o novo ídolo do Brasil? O pessoal gritava. Pá. Lá em Forte de Copacabana, lá em cima a gente tinha subido. Aí teve um show antes. Foi até o Belo que estava cantando. E nisso um grupinho iam se formando, se conhecendo. Como a gente está aqui. Sim. E conversa, você canta onde? Eu comecei a cantar na igreja. Hoje eu tenho um grupo de pagode. Você canta onde? Comecei a cantar na igreja. Aí, pra mim, não, sou líder do louvor da minha igreja. E comecei a cantar lá, tem uma banda lá também. E tinha um rapaz do lado. Aí foi unânime, os três olharam para ele, e você? E, cara, eu comecei a cantar na igreja. Sou sobrinho do cantor tal, muito famoso. E aí Deus tomou. Falei assim, e hoje, você tá na igreja? Ele, não. Mas eu vou voltar. Beleza. Fizemos as audições nas cabines e depois voltou a ter o show. Na hora do show, a gente tava na rodinha. Cara, não deu. Eu tive que soltar. Falei, o que você tá esperando para voltar para Jesus? Chamada é forte demais, né? O que você tá esperando? Aí ele, não, eu vou voltar. Falei, cara, volta agora. E o pagode rolando. Não, mas aqui, irmão. Ele ajoelha lá em cima. A gente ora por ele lá. E lá ele reconcilia. Quando eu tô descendo, aí recebia uma folha com a inscrição. Aí teria uma outra audição que aí começaria a passar na TV. Quando eu tô descendo, Deus fala comigo bem assim, eu provei que você tem talento. Mas aí não é o lugar que eu quero. Eu lembro que eu peguei a folha, amassei e joguei pra trás. Isso que eu joguei pra trás, cara, a gente estava na fila desde 3 da manhã para começar a ser ouvido 1 da tarde. Quando eu joguei a folha pra trás, estava descendo 2 rapazes. Eles pegaram, me chamaram de louco. Rapaz, você é doido, você está abandonando o teu sonho, o teu projeto. E eu entrei num momento com Deus ali, que aí vem a parte engraçada. Eu encostei no parapeito ali, em Copacabana, na praia, e Deus falando comigo. Aí veio um rapaz que engraxava. Ele falou, senhor, vai graxa aí? Eu falei, vai. E Deus falou comigo, aí não é o lugar que eu te quero. Já provei que eu tenho dom, você tem dom e talento, mas eu vou te usar onde eu separei. Ele terminou, me cobrou R$50. Olha só. Só que depois eu fui olhar pro pé, eu tava de tênis, irmão. Ele engraxou meu tênis, só pra você ter ideia, tão anestesiado que eu tava. Então assim, eu sempre digo, hoje a gente tá vendo um tempo que muita gente quer holofote, cara. Mas esquece que tem que ser chamado. É isso aí. Chamada é renúncia. Renúncia. E, cara, se ele te chamou, ele vai abrir porta. Se ele te chamou, ele vai te colocar em lugares. Não é autopromoção. Então eu vejo isso, que não é negócio, não é opção. Quem vai por opção, por ministério, a última, ou por glamour, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente acha que é glamour. Pastorzão até pastorei uma igreja lá, também pesado, eu também. O Gabriel tá também na itinerância, tá rodando aí. É difícil, cara. É difícil. Eu falo que o chamado é renúncia. E se a gente for para a Bíblia, Gabriel, quando o escritor aos Hebreus vai falar de Moisés, a referência que ele vai dar de Moisés, eu fico imaginando o escritor lá, pô, vou falar desse cara agora, o que eu falo dele? Já sei. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e decidiu servir ao seu povo. Que é uma renúncia maior do que essa? Aí vamos lá. Quem olhava para Moisés e falava, esse cara vai ser o libertador de um povo? Quem olhava para Davi e falava, esse cara vai ser rei de Israel? Ninguém. Jeremias, Senhor, não sei falar, ainda sou como uma criança, então é você que eu quero. Isaías, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, então é você que eu quero. Ele pegou só os improváveis. Só os improváveis. Pega lá os 12. Cadê os 12? Pedro, quem era Pedro? Terrível. Quem era Mateus da coletoria? Quem era André? Quem era Filipe? Quem era Bartolomeu? Você pega Paulo, um cara estudado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, mas o cara era perseguidor da igreja, então é você. Esse era o Talibã da época. Então quando você vai ver as escolhas, quando a escolha vem de Deus, porque eu acredito, tem muitos pastores que se intitularam pastores, a própria Bíblia fala, né, alguns que se intitularam apóstolos e não são. Beleza. Eu acredito que hoje pode existir muitos pastores que não foram chamados, mas se intitularam, então aí. Mas, cara, ministério é chamado, porque a pessoa que aceita o ministério, ele tem que começar perdendo, irmão. E o interessante é o próprio nome, chamado, ou seja, tem alguém que está chamando. Se está chamando, é claro que se fosse por vontade própria, ele já teria ido. Por isso que ele chama. É isso aí. É isso aí. Se ele está chamando é porque você não foi por vontade própria. É isso aí. Então tem alguém te convocando. É uma convocação. É isso aí.
E aí Deus deu uma palavra até recente acerca, né, daquela passagem que precisou se queimar as carroças, despediu do pai e da mãe. Eliseu sabia para onde ele estava indo, sabia quem estava chamando. Abriu mão de tudo. Né? Abriu mão de tudo. Fez Quando churrasco lá você... pra- Vamos despedir aqui. Pai, mãe, tô dando um beijo, porque eu não vou voltar. Por quê? Porque eu sei quem tá me chamando. É isso aí. Quando você sabe quem tá te chamando, a gente passa tanta coisa no ministério, não sei quanto tempo o senhor tá pastoreando. Vai pra 14 anos já. É, mesmo período. Aí olha pra ele, pouco tempo, cara, mas eu já entrei em depressão, que eu tentei tirar minha vida 2 vezes. Isso aí. E eu olhei para um lado, não tinha ninguém do meu lado para me ajudar, a não ser a minha família. Sabe? Não sabe o que a gente enfrenta, o que a gente renunciou, o que o pastor ou a pastora passa quando sai do altar. Porque enquanto tá no altar é luz, é tudo, é um público te olhando. Mas quando você entra no teu quarto, quando você é dentro da tua casa, quando você é dentro do carro, já me deu crise, Gabriel, David, de pânico dentro do escritório de igreja, cara. Isso aí. Sabe? Então, a pessoa que vai por vontade própria, não, ele vai se arrasar. E as pessoas, vai se elas arrasar. desistem porque não enxergam isso, né? E essa passagem bíblica, eu não vou falar muito, então que eu vou pregar lá na plenitude de É. Februário Quando ele prega lá? Dia 15, né? Dia 15. Eu acho que eu vou ter que pregar aparecer esse lá para texto. pegar esses bolsos aí. E aí a primeira Reis 19, tá bem fresquinho, porque eu tô terminando de preparar ela, né? Meu Deus, hein? E que é interessante, do 19 de primeira Reis para 2 de segunda Reis, que é quando ele efetivamente vai ali receber a capa e etc. Depois do chamado do queimar a carroça, sacrificar os bois, despedir dos pais, ele some. Você não vê a Bíblia falando de Eliseu até o momento em que ele está preparado para o holofote do chamado e da honra dada por Deus da capa. Tem gente que acha que o ministério ele é só de evidência e de glamour, e não é. Ninguém vê essa parte do anonimato, Verdade. que é onde é construído esse caráter. Pesado, Né? sim. Você vai pregar dia 15 só? Dia 15 vai lá. E aí é interessante porque as pessoas elas não têm essa ideia, né? De como é pesado. As pessoas elas estão acostumadas a te ver pregando, a me ver pregando, e não sabe o que acontece por trás. Às vezes a gente veio falando exatamente isso. Eu voltando de uma agenda domingo, falando assim, gente, isso é cansativo. E eu falo, a galera não entende isso. Eu perco dinheiro quando eu prego. Porque a minha semana não é só para trabalho, eu não consigo só focar ali no escritório, eu não consigo viajar com minha família, eu não vou para Pedra Azul, porque eu tenho que No estar carnaval. tranquilo para... Domingo, às vezes você prega no sábado e vai pregar no domingo à noite, você não sai com ninguém, você não vai pegar filho para montanha, você tem que estar descansado para Focado no ir para a sermão, né? igreja. As pessoas não conseguem enxergar, mas como que Deus recompensa também Muito. quando a gente se entrega para isso. Eu quero aproveitar, David, sem misturar os assuntos, mas já mudando um pouquinho aqui, é um exímio pregador Vamos aproveitar o tempo, né? e conhecedor das escrituras, tá? Sim, já A deu gente, pra tem, a gente tem que Sou o menor desta aproveitar mesa. ele aqui. Sou o menor dessa mesa. Você literalmente é o maior dessa mesa. Eu sei, eu sou servo, então, fechou. Eu ouvi aí você dizendo, né, dessa parte empresarial, formação acadêmica, e tenho certeza que você, ao longo da sua trajetória, foi mentor e aconselhou muitos empresários. Nosso podcast a gente tenta mesclar aqui um assunto entre fé e também sobre empreendedorismo, e a gente sempre tenta olhar o empreendedorismo, o mundo do business, dos negócios, das conexões à luz das escrituras. A gente sempre fica se perguntando, né, David? Quando a gente se pergunta, o que a Bíblia me fala sobre isso? Eu tenho uma verdade em mim que às vezes Deus te chama não necessariamente para em cima de um púlpito, às vezes Deus te chama para você ter um CNPJ e através daquela empresa glorificar a Deus e propagar o reino de Deus também. E aí trazer aqui para a mesa essa provocação. O que as escrituras elas podem nos ajudar a auxiliar no ramo de empresários? Tem alguém que está agora vendo a gente, né? E esse corte vai ser feito nessa time aqui, nesse tempo, nesse time. O que a Bíblia fala? O que ela pode sugerir? O que ela sugestiona? Deixa eu ouvir, depois dele também vai falar que isso aqui é mestre em provérbios, tem mestrado e doutorado em provérbios, e eu sei que ele vai agregar também. Assim, todo mês de novembro e dezembro, eu pego a igreja
para a gente trabalhar só essa questão de finanças Que e fantástico. projeto de vida. E eu falo de vida financeira, profissional, Fantástico. né, empresarial, porque não adianta, cara. A gente serve um Deus. Eu começo dizendo o seguinte: o que adianta a gente servir um Deus que cura, um Deus que liberta, que salva, mas que deixa a gente passar fome? Ele é pleno, é plenitude, É isso aí. né? Mas aí a gente tem que ir lá no texto. Para viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, precisa fazer o quê? Renovação do nosso entendimento. É isso aí. Primeiro que a Bíblia sempre falou e continua falando em textos dizendo que riqueza é dom de Deus. Eclesiastes está lá. Porque é Ele quem dá o poder para você desfrutar e gozar de tudo aquilo que você tem. Então isso é dom de Deus, riqueza é dom de Deus. Só que às vezes a gente confunde riqueza com... a gente fala riqueza, a gente também pensa o quê? Uma cobertura na beira da praia, uma Lamborghini. Não, isso é fruto de um trabalho que você exerce, pautado também na sua fidelidade com Deus. A gente pega um grande exemplo da Bíblia, quando o Senhor entrega os talentos nas mãos. O que ele pediu para fazer? Vai negocie. Negocia, né? Multiplica os talentos. Multiplica. Ele falou, faça negócio com aquilo que eu te dei, coloquei na sua mão. Aí tem um que ficou com medo de perder, enterrou. Perdeu até o pouco que tinha. Então ele já está dizendo que Deus colocou na sua mão é para você fazer negócio, cara. É para você fazer negócio. O judeu entende muito isso, né? Muito. É para você fazer negócio. O que Deus colocou na sua mão que você sabe fazer? Eu lembro que a pandemia foi um momento em que a gente teve que se reinventar. E um pouco antes da pandemia, uma mulher me procurou e disse, pastor, meu marido foi mandado embora, ele provia na casa, ele sustentava a casa, e agora eu não sei o que fazer. E eu estava justamente ensinando, falando sobre isso, pautado na Bíblia. Eu olhei para ela e falei assim, o que você sabe fazer? Ela, pastor, eu sei fazer uns bordados. Eu falei, negocia. Isso aí. Cara, essa mulher foi crescendo. Hoje ela até fornece alguns materiais para dentro da igreja quadrangular. Sabe? Por quê? Porque ela entendeu que o que Deus colocou na mão dela, ela podia usar e negociar. Vamos pegar na Bíblia, então. A mulher da multiplicação do azeite. Pega vasilhas emprestadas. Emprestadas, coloca dentro de casa, enche tudo. E o que foi o profeta disse no final? Vai, vende, vive tu e teu filho do resto. Isso aí. Você paga as dívidas e vive do que sobrar. E vive do que sobrar. Ou seja, ela tem que trabalhar. Ela virou a maior, eu entendo, a maior, porque tudo que Deus faz é grande, ela virou a maior empresária de azeite. De azeite. Isso aí. Era o legal. produto do dinheiro na Era época, né? o quê? Azeite É era isso aí. ouro. É isso aí. Então, assim, mas tem que mudar aqui, cara. Exatamente. Tem que mudar a mente. A Bíblia ela é bem ampla, ela fala demais Essa sobre isso. questão, o Anderson, que você falou, e Gabriel sempre... Gabriel tem uma mensagem que ele prega em Romanos, que ele fala sobre isso, Romanos 12, e dá curso de mentoria sobre isso. Ele entende muito bem desse assunto. E eu vou só dar uma pincelada. Nesse quesito, eu sou o menor aqui da mesa. Já vou anotar aqui logo. Sou o menor da Eu mesa. vou começar um café com os empresários da igreja que eu faço. Já com base vou voltar nisso, a né? fazer, já vou Isso pegar aí. essa aí, ó. Mas vamos lá. Você falou sobre a questão dos talentos. E eu precisei mudar minha mente para entender isso. Porque quando eu vi aquela parábola, eu achava que havia uma injustiça naquela parábola. Porque vamos lá. A parábola fala de três homens que recebeu talento. Vamos pegar o exemplo aqui, nós três. Né, você recebe 5, ele recebe 2, eu recebo 1. Você pegou 5, multiplicou, fez 10. Ele pegou os 2, multiplicou, fez 4. Eu peguei o 1 e enterrei. Na minha lógica humana, de uma mente não transformada, quando o rei chegou e foi prestar conta, ele foi lá e censurou aquele que enterrou, né? Brigou com ele. Isso aí. Na minha cabeça, ele tinha que pegar aquele 1 e entregar pra você que tinha 4. Porque ele já tinha 10, cara. Ele já fez 5 virar 10. Você que tinha 2 e fez virar 4, passava o 1 pra você, você ficava com 5 e ele já tava com 10, tava bom. Eu achava sempre assim, pô, é injusto esse negócio. Ele pegou o 1 e entregou porque tinha 10. Que tinha 10 ficou com 11. E o outro continuou com 4. E durante anos eu questionava esse texto. Aí um dia minha mente mudou. Aí Romanos 12 cumpriu na minha vida, minha mente mudou. Eu falei, cara, peraí. Ele entregou para quem tinha maior capacidade de administração. É isso aí. Então não tem a ver sobre eu ter e Deus querer me igualar com o outro. É sobre eu provar que eu tenho capacidade de administrar aquilo que ele confia a mim. E aí quando a minha mente mudou, eu falei, uau, então agora eu entendi o princípio de Deus. Se eu provar que eu tenho condições de administrar
No pouco ele vai me confiar o muito. Isso aí. Ele vai acrescentar. Ele vai sempre Ele vai acrescentar, acrescentar. mas se eu meto o pé pelas mãos no pouco, meu irmão, ele vai pegar, aí ele completa a parábola dizendo, a quem tem se lhe é dado, ao que não tem, até o que tem se lhe é tirado. A quem tem o quê? Capacidade de administrar. Então, meu irmão, se eu tenho capacidade de administração, se o empresário tem capacidade de administrar, Deus vai falar, pô, ali eu vou entregar mais. Se não tem, peraí, eu vou tirar dele e entregar para quem tem mais. Porque senão o que ele tem vai acabar se perdendo, se deteriorando. É o que a gente vê muito acontecer. Mas eu também olhava esse texto e antes eu entendia também como uma injustiça, por exemplo. Poxa, o cara só tem um, vai tirar dele ainda? Isso aí. Pô, vai tirar dele ainda? Pô, isso tá na Bíblia? O cara tem... Não, tinha que pegar... Olha a mentalidade, tem que pegar o que tem 10 lá, dar um pouquinho pro teu, vão todo mundo ajudar. É aquela mente do coitado. Do vitimismo. É a mente do vitimismo. Ah, eu só tenho... Não, mas qual foi a ordem? A ordem é para multiplicar. Isso aí. Ah, mas o outro já começou com 5, o outro começou com 2. A Bíblia fala que não despreze os pequenos começos. Não existe nada grande na começa grande. O que começa grande é monstro. Então eu também olhava assim, não, isso é errado. Tá injusto isso aí. Que a Bíblia falando para tirar, não, mas preste atenção no que foi pedido. Vá e negocie. Ali ele colocou na mão esperando um negócio. Não negociou, então me dá. É a mesma coisa assim, Gabriel, você não vai fazer negócio? Não, daqui que eu vou botar aqui porque ele vai fazer. É isso aí. É justamente isso. Então a mente precisa ser transformada. Eu parto de Romanos. Se não mudar a mente, cara, Não adianta. não adianta. Não E, adianta. infelizmente, a população em geral, ela tá em torno desse vitimismo, né? Muito. Pega o passado, coloca o passado como âncora e usa isso como justificativa. E é por isso que tem gente que não recebe porque ora mal, é isso que o Thiago ensina. Aham. E o segredo não é orar pela provisão, mas pela capacidade antes de receber a provisão. Eu falava em palestra. Se Deus desse uma Ferrari na hora para alguém lá, tinha gente lá que não ia conseguir, não tinha dinheiro nem para pagar combustível, e aí? Não adianta. Deus trabalha com capacidade administrativa, é um princípio bíblico. Sim. Outro princípio das escrituras é que Deus ele não faz compromisso em deixar ninguém rico. Compromisso bíblico é te dar o básico. Isso aí. Ninguém vai mendigar o pão, não vai ter necessidade. O texto, quando fala que Deus cuida das aves do céu, Deus cuida das plantas no campo, e Deus vai fazer isso também. Estas coisas que são acrescentadas. Exatamente. Agora, a mais do que isso, envolve a capacidade que o indivíduo tem que ter para receber e para administrar. E para mim também guarda consonância, porque tá aqui dentro, é tudo uma questão de mente. Tem gente que não tem uma mentalidade próspera. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou ser próspero nem que seja vendendo picolé, eu vou ser. Porque o dinheiro é a coisa mais barata que Deus pode me dar. O dinheiro é a coisa mais barata que Deus pode me dar. O que Deus me dá de mais profundo é uma mentalidade próspera, né? É isso mesmo? Exatamente, cara. Quer ver um exemplo rapidinho que veio na mente aqui agora? A Bíblia fala o seguinte, esse versículo fica bom para empresário, tá? O justo viverá pela fé. Porque vamos lá, cara, o empresário, quem administra, né? Quando eu falo empresário, eu tô falando de quem administra. Hoje você administra o seu negócio lá. Eu tenho uma igreja que é responsabilidade minha, a administração financeira dela, não tem para onde correr. E a mesma coisa eu continuo aqui. Ele administra também. Quando a gente fala da administração, se a pessoa que é um empresário ou quem administra alguma coisa, se não suportar pressão, não aguenta, meu irmão. Isso aí. Porque, o empresário, o cara está acostumado a trabalhar com uma receita de 1 milhão. Mas olha a despesa do cara. Meu irmão, e se não entrar aquele 1 milhão de receita, o cara não vai pagar 900 mil de despesa. E é uma linha, é um fio da navalha que se algo der errado, o rombo é muito grande. Então o cara dorme e acorda com essa pressão todos os dias. Há uma prática no poder público, né, na política, que diz, às vezes é preciso fazer um choque de gestão. A gente viu isso na pandemia. Uns quebraram na pandemia. Outros, irmão, voaram. Saíram Isso aí. 2 vezes maior do que entrou na pandemia. Por quê? Qual é o segredo? Eu conversava um pouco sobre empreendedorismo com a minha esposa agora de manhã por telefone. A minha esposa é psicanalista, tem um consultório e está conversando, discutindo sobre captação e essas coisas. Mas essa semana um jovem me procurou e falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, o que foi? Eu trabalho com vendas, mas eu não estou vendendo. Tá tudo travado.
Eu olhei para ele e falei assim, eu vou orar por você. Mas nem tudo é espiritual. Qual é a técnica de venda que você usa? O que você está usando? Qual a sua estratégia? Qual é o seu mecanismo de venda? Eu vou orar. O que tiver ligado no mundo espiritual vai ser resolvido. Você está estudando sobre isso? Você conhece bem o produto que você está vendendo? Né? Então, assim, às vezes a gente espiritualiza muito algo que já foi colocado na nossa mão. Isso aí. E a gente esquece também de pedir sabedoria a Deus para poder administrar. Né? A gente quer ser um grande empresário, mas a gente não consegue cuidar da pequena empresa que a gente tem. É isso aí. A gente quer ser pastor de uma mega igreja, mas a gente está conseguindo cuidar da igreja que a gente tem. A gente quer ser, sabe? Então, assim, vai muito o que Salomão pediu a Deus foi algo fantástico, cara. Sabedoria. Sabedoria. Porque era uma nação. Cara, como é que governa uma nação? Não sei, não sou presidente da república, nunca fui, não sou governador de um estado, mas a gente tem as nossas administrações diárias ali. E ele fala, não, eu só quero sabedoria. Olha a sacada do cara. Porque julgar com justiça, né? Puxa, com sabedoria. Ele julga com justiça, mas com sabedoria. Ele sabe administrar, com sabedoria ele sabe implantar recurso, com sabedoria ele sabe... Aí Deus fala assim, não, porque eu pedi sabedoria, agora riqueza e honra eu também te entrego. Então, muitos se perdem por pedir muito e saber administrar pouco. E isso vem de berço de escola. A gente não aprende isso na escola. Sim. A gente tinha que ter uma educação financeira na escola. Concordo. Né? Inúmeras pessoas, dentre eles um grande amigo meu, deputado federal Messias Donato, foi vendedor de chup-chup e hoje é deputado federal, pastor também. Mas assim, uns não alcançam o sucesso, uns conseguem virar a vida. Mas outros, por não ter um ensino, talvez a família não ter uma estrutura para poder ensinar, para poder lidar, acaba meio que limitando. Agora, se a gente tem um estudo isso desde de pequenininho, a gente aprendendo, o pai dá o dinheiro, ou talvez começando isso dentro de casa. Meu filho, essa semana eu vou te dar, tá, não dá, hoje é muito difícil, te dar R$50 pra você passar a semana. Mas meu filho, desses 50 vai ter que sobrar, tá? Esse 50 aqui não é tudo seu, não. Sim. Você tem que fazer sobrar desses 50. Eu aprendi assim. É isso aí. Eu aprendi assim. Então, o empresário, eu termino dizendo o seguinte, por que o empresário não cristão ele tem que ser mais sucedido que o cristão? Por que os maiores ricos não são evangélicos, não estão num culto de domingo, não estão numa célula, não... Às vezes eles são dizimistas fiéis, são dizimistas, ofertantes, mas não pisa dentro da igreja, não frequenta a programação da igreja, mas os caras estão arrebentando. E a gente que está dentro... Somos do reino e não usufruímos. Exato. Porque às vezes o cara que está lá fora, ele ativa na vida dele princípios que o cristão deveria ativar e não ativa. Rapidinho, Gabriel, eu lembrei de uma coisa aqui quando ele falou lá do Messias Donato. Eu, durante muito tempo, logo quando eu vim para o estado aqui do Espírito Santo, em 2006, de 2006 a 2008, metade de 2008, eu fui vendedor ambulante, eu vendia salgado e pão de queijo na Reta da Penha e Laranjeiras na Serra. Que ano é esse? De 2006 a 2008. Gabriel vai lembrar, falou que estava começando a andar nessa época. Bebê. Era o neném. Vamos lá. E uma coisa que eu não esqueço, cara, eu vinha na Reta da Penha para vender pão de queijo e eu tinha uma clientela top, o pessoal gostava de mim. Eu vendia na Autovil, na Fiat, todas essas concessionárias que tem na Reta da Penha eu vendia. E eu entrava no showroom ali, eles deixavam eu entrar e me tratavam super bem. E eu ficava olhando para os carros e falava assim, o que o cara tem que fazer na vida para conseguir comprar um carro um dia? Era a minha pergunta. Olha só. Eu falava, cara, como é que compra um carro? E tanto de dinheiro tem que ganhar para comprar um carro. E eu vi as famílias chegando lá e fechando o contrato de uma compra e todo mundo feliz, igual aquela propaganda lá da margarina, né? Todo mundo feliz ali na mesa. E eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus. Saía para poder esperar o ônibus e não tem demérito nenhum nisso. Sim. Não tem demérito. Mas eu enxergava aquilo e falava assim, Deus, se existe algum segredo para adquirir algo, me ensina. Me ensina. E aí foi o que Deus colocou no meu coração. Trabalha. Trabalha, cumpra princípios, honra o meu nome. E foi aonde não teve atalho, não teve bola de cristal. É isso aí. Não teve nada. Com trabalho fui lá, consegui comprar minha primeira moto, comprei o primeiro carro, comprei zero o primeiro carro. Um HB20. Você lembra do HB20? Zerado. Deus me mostrou em sonho aquele carro, cara. Me Da mostrou, da seta ligada e tal. Então, assim, hoje eu posso dizer, sem demagogia nenhuma,
eu me considero um homem próspero na vida, não só pela questão do dinheiro, não. Pela saúde que Deus proporciona à minha família, a gente fazer aquilo que nós sabemos fazer. Mas antes de ser pastor, Deus já tinha me feito entender o que era a verdadeira prosperidade. Como pastor, eu apenas aplico aquilo que eu já tinha aprendido antes como princípio e ensino para as pessoas. Eu faço com autoridade. Com autoridade. Quando você fez a oração assim, Deus, o que eu preciso fazer? Você já estava fazendo, trabalhando. Cara, hoje as pessoas querem tudo de mão beijada. Né? A pessoa quer um emprego, mas ela quer já começar sentado no escritório com ar-condicionado, ganhando X de salário. Irmão, peraí, vão lá nos talentos, multiplica, vai devagar. Né? A primeira coisa, lembrando, a prosperidade não tem nada a ver com ser milionário e riqueza. A prosperidade é não faltar e é o cuidado de Deus. Exatamente. A gente fala muito, Deus é fiel, eu sei, mas também tem, será que eu sou fiel a Ele? Isso aí. Que é a fidelidade. Já começa por aí, né? Já começa porque a fidelidade é uma via de mão dupla. É isso aí. Né? Então, assim, o que eu preciso fazer? É trabalhar. Poxa, a gente tá vivendo um tempo hoje que dá meio-dia o menino tá em casa, irmão. Tá acordando, né? Tá acordando. É vergonhoso, né? O quê? Cara, quando eu entrei na adolescência, meu pai já me deu um sacode. Vambora, levanta, vai trabalhar comigo. Eu falo que ele foi meu primeiro patrão e o primeiro a me demitir. Fui mandado embora pelo meu pai. Né? E peguei meu FGTSzinho ali, eu lembro, antes dos estágios da faculdade. Sabe o que eu fiz, cara? Eu lembro que eu peguei o FGTS no centro de Vitória, na Caixa Econômica ali. Eu perdi até o prazo para dar entrada no seguro-desemprego. Peguei só o FGTS, eu fui na rua de trás ali na Jerônimo Monteiro, que é as lojas de joia. Comprei um cordão para minha mãe e uma pulseira para o meu pai. Gastei meu dinheiro todo ali. Porque quando Deus ele prospera uma pessoa, ele tem um objetivo, ele tem um porquê. Primeiro, você cuidar da sua família de sangue. Isso aí. Deus ele não vai prosperar ninguém para você pisar em parente. Pô. É para você cuidar do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, para dar uma condição boa. Eu falo isso na igreja, cara. E às vezes a religiosidade é tão grande que dentro do prédio as pessoas não aceitam. Mas vê um podcast de fulano, paga 2.000 para ver fulano falar para virar chave, isso e aquilo. Mas a Bíblia já ensina. Então, quando Deus nos abençoa para cuidar da nossa família, é para realizar o sonho do filho, como é que vai botar um menino na faculdade? Tem a federal. Tá, mas não passou, não vai cursar? Não, eu vou trabalhar porque eu vou realizar o sonho do meu filho. Dinheiro é para realizar sonhos, dinheiro é para cuidar de família. Dinheiro, Deus nos dá a condição para cuidar do reino, sim. Para cuidar do reino. Sabe? Então a pergunta é: o que eu preciso fazer primeiro? Começa trabalhando, meu filho. Trabalha, né? Trabalha, sai de casa cedo, né? Hoje é tudo virtual, vou mandar currículo pro WhatsApp, por e-mail. Não, nada melhor do que você se apresentar pessoalmente. O peso é outro. O peso é outro, é justamente. Tem diferença, Gabriel? Tem diferença? Fala pra nós, você que é um grande empresário. O que você acha? Eu tava conversando com. Eu falei isso essa semana, ensinando sobre técnicas de venda. E dentro dessas técnicas de venda, ir pessoalmente, às vezes a tecnologia nos afasta um dos outros, que é melhor você fazer uma videochamada. E aí eu tava dando o exemplo seguinte: os empresários milionários, às vezes o cara pega um jatinho e voa horas, gasta ali uma grana com combustível e etc, para ir pessoalmente apertar uma mão. E às vezes eu tava conversando com um cliente que é dono de jatinho. Eu cheguei pro cara e perguntei: cara, qual é o sentido se você não pode pegar e abrir agora o Zoom e fazer uma reunião? Tem tempo isso. Aí o cara falou: doutor, é extremamente diferente. Quando eu aperto a mão desse indivíduo, eu tô falando com ele que eu dou importância pro negócio que eu tô firmando. Então eu peguei o meu jato, eu saí cedo, deixei no hangar, peguei o carro, tô aqui no escritório dele, tô almoçando com o cara, peguei na mão dele e vou embora hoje ainda, mas eu mostrei para ele que eu dou importância. Então, é exatamente isso. É uma técnica, né? Isso tudo é uma questão mental, né? Sim. E eu falo com as pessoas, hoje tá tão fácil vencer a concorrência, porque só de acordar cedo já tá na frente. Já saiu na frente. A molecada hoje, só de acordar cedo já tá na frente. Eu falo isso também, cara. Às vezes, assim, semana passada eu passei 28 horas sem dormir. Viajando o tempo todo, pra lá e pra cá, já chega, vai trabalhando. Mas existem momentos que você tem que estar pessoalmente. Isso aí. Quando você tá aqui é olho no olho, não é uma tela, o aperto de mão, rapaz, tanta gente que toma golpe aí
É cômico, mas a mulher foi encontrar com o Brad Pitt que ela tava conversando. Aí, Você viu isso? Isso aí, serenata amorosa, Cara, sofreu isso aí. Por trás de uma tela, muita coisa pode acontecer. Eu sou do mesmo pensamento, Gabriel. Se eu tiver que gastar um pouco para ir lá conversar, sentar na mesa, nem que às vezes vai ter um aperto de mão no primeiro momento, mas já vai começar a estreitar um relacionamento, Já é o é suficiente. outra coisa. É cara. completamente É diferente. outra É coisa. questão de relacionamento, né? É isso aí. E eu lembro não, assim, muito difícil eu estar no carro ouvindo música. Uhum. Ou eu escuto rádio de notícia, não escuto muito algumas porque é tudo, vou largar o viés aço, ali. tudo esquerdista. Ah, Mas assim, você não vê, também televisão não assisto, eu coloco lá o que eu preciso nutrir na minha vida e já Isso aí. sento e já vou alimentando, porque a gente é muito visual, o que a gente vê a gente gera. É isso aí. Jesus chorou quando entrou na casa de Lázaro porque ele viu um ambiente. isso aí. Quando ele viu os judeus chorando, ele também chorou, e Jesus chorou. Isso aí. Mas você não vê no intervalo da novela das 9, ou no intervalo do Jornal Nacional, ou no intervalo da sessão da tarde, não sei se existe isso ainda, a venda, o anúncio vendendo uma Jaguar na TV. Não. Você não vai ver o anúncio de uma Ferrari passando no horário nobre da TV, ou no horário da tarde. Não vai. Você não vai ver um grande apartamento de empreendimento de milhões sendo anunciado na TV. Eu fiz uma pergunta uma vez a um rapaz muito milionário. Eu falei, cara, por quê? Ele falou assim, porque quem tem dinheiro para comprar não está sentado na frente da TV. Fantástico. É isso aí. Legal, né? Aonde você vai ouvir? No rádio. É isso aí. Na estação tal, porque o cara tá ali dirigindo de uma reunião para outra, ele tá ali não ouvindo música, não tá ali ouvindo fofoca, ele tá ali ouvindo as notícias, É isso Isso aí. aí. e ali, vem. BMW não sei o que, Porsche não sei o que, e tal, apartamento em tal lugar. É justamente isso. Se a pessoa mudar a cabeça, cara, e a Bíblia fala, a vida abundante, ela não tá longe. A vida abundante, ela tá na nossa boca e no nosso coração. Com a boca você profetiza, com o coração você crê e você vive. Fantástico. Coutinho, antes da gente fechar essa gaveta e abrir uma outra ali, eu queria te ouvir sobre esse viés ligado para a política, o cristão, o evangélico na política, mas antes disso, é consonante aqui na mesa que a mentalidade ela é fundamental para a mudança, para a prosperidade. Deixa eu trazer aqui uma indagação para vocês dois, que eu quero aprender com vocês dois aqui, Meu Deus. tá? Meu Deus, O eu esqueci que de faz- estudar ela. Não mandou essa pauta não, viu? Não mandou, não. O que fazer? Que comportamento? Hoje, o cara tá assistindo a gente agora. Corte, tá no YouTube. O que o cara tem que começar a fazer agora para treinar e mudar a mente? O que o cara tem que fazer? Qual é o comportamento? O que é? O que você sugere, assim? Coisa, né, do dia a dia, simples, factível. O que a gente pode fazer para nossa mente ir expandindo e a gente ter chegar nessa capacidade de avanço, de evolução e etc. Eu penso como se fosse uma limpeza, cara. Você precisa limpar algumas coisas. Você não vai conseguir mudar se algumas áreas da sua vida já estão ocupadas com aquilo que está sendo obsoleto e está te impedindo de romper. Isso aí. Né? Se é vida profissional, você tem que fazer uma análise. Deixa eu dar um exemplo aqui bem rápido. Quer mudar a vida financeira? Primeira coisa que eu sempre oriento. Ovelhas, membros da igreja ou alguém está com dificuldade financeira. Cara, você precisa mudar algumas coisas. Primeira coisa, faz uma listagem de tudo quanto você recebe e tudo que você gasta. Para você mudar a sua vida financeira, você precisa cortar gastos. Por exemplo, tá gastando muito com pizza, tá gastando muito com restaurante fora, tá gastando muito com Uber, tá gastando muito... Você tem um orçamento. Então eu entendo, para haver uma mudança, né, para começar a startar, não tem como você mudar para uma casa nova sem antes limpar a casa para você entrar. Então você tem que fazer algumas limpezas aí, mental, né, começar a mudar foco, direcionamento. Eu tinha muito sonho, tinha muito melhorar, tinha muito projeto, mas alguns projetos não andavam porque eu queria executar tal projeto com as mesmas práticas de antes. Não vai. Então, Gabriel, eu acho que parte disso. Você tem que limpar algumas áreas da sua vida, fazer uma análise, ver de fato o que está sendo a pedra, para você começar a limpar o caminho e aí a sua mudança vai crescendo. Lembrando que não é um barquinho que a gente manobra, a nossa vida é um Titanic, irmão. Isso aí. Então a mudança não é de hoje para amanhã, é gradativa, mas
preciso começar com essa análise. É isso aí, é ressignificar, né, a vida. Tem uma questão que a gente vê em roda de amigos, quando tem os homens falando, que eles... É unânime, cara. Não sei se aqui acho que com vocês é diferente, mas é unânime onde eu vou. Os caras falam assim, cara, minha esposa não me pode ver parado, que ela tem que arrumar alguma coisa pra mim fazer. Eu sentei no sofá, ela Chama. me pede pra Eu fazer acho que alguma tem um coisa. sensor, cara. Tem. Alguma coisa. Tem algum sensor. Lá na casa de vocês não é assim, não, É né? por aí. Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso aqui? A vida tem que ser assim com a gente. Se o camarada tá parado em casa, com tempo pra ficar subindo, irmão, tem alguma coisa errada. Isso aí. Eu brinco com alguns amigos que eu falo assim, eu não entro numa padaria pra comprar pão depois das 9 da manhã, nunca. Mas o que tem de errado comprar pão depois das 9? O que tem de errado, Gabriel, comprar pão depois das 9? Café da tarde. Já entendeu. Cara, a atendente lá que vai servir o pão, se eu chego lá 9h30, o pastor tá aqui 9h30 comprando pão, cara, esse cara dormiu até agora. Que credibilidade eu vou passar nisso? Então eu tô falando de quem tem muito tempo obsoleto. Tem que acabar com isso, cara. Porque a pessoa com tempo obsoleto, ele não tá produzindo. Isso aí. Não tá produzindo. Então, a pessoa precisa começar a produzir. Para produzir, vai ter que ressignificar algumas coisas na vida. Então, esse incômodo que as esposas falam, aqui, tá parado aí, me ajuda aqui. A vida tem que começar a fazer isso com um cidadão, cara. Opa, tá com tempo sobrando, peraí, eu poderia estar ganhando dinheiro aqui nessa hora. Eu poderia estar fazendo algo de útil nesse momento. Eu não tô falando de roubar o descanso. Sim, sim. O descanso ele é tão necessário quanto. Foi até tema de um assunto que nós conversamos aqui, eu e Gabriel, na mesa do podcast, é a diferença do descanso para preguiça. É diferente. A preguiça, ela paralisa. O descanso renova. Isso aí. Então, meu irmão, descansou, parte para cima. Começa a ressignificar a vida. Ah, eu tô no trânsito, indo de um lugar para o outro. Rapaz, vai produzir nesse momento. Vai ouvir algum conteúdo que te edifica, que te faça crescer. Então, a pessoa, quando ela entende esse time da vida, não tem tempo para ficar preocupado com a vida dos outros. Não tem tempo para fofocar de ninguém. Exatamente. Não tem tempo para criticar ninguém. Não tem, meu irmão. Pessoas felizes e realizadas não tem tempo pra isso, não. Não cara. tem, é automático, irmão. Você quer ver um. Pessoas ocupadas não tem tempo pra falar da vida Não dos tem outros. tempo. Você quer ver uma pessoa travada na vida? É quando você começa a conversar com alguém e ele começa a criticar um, fala mal de um, tá ferido com o outro. Você fala, isso aí é um mal resolvido na vida, irmão. Se tem tempo pra tanto problema assim, é porque não tá conseguindo produzir. Então eu acho, respondendo aí a pergunta, né? Não sei se eu, É isso se eu mesmo, fui assertivo. concordo. Tem que ressignificar, cara, o tempo obsoleto da vida e começar a produzir nesse tempo. Muita gente me procura e fala bem assim, cara, minha empresa não tá rompendo, minha área profissional não tá rompendo, eu não tô tendo muita demanda. Eu faço uma pergunta, quanto tempo você fica dentro do seu espaço de trabalho? Aí vai falar, não, se eu não tenho cliente, eu não vou lá. Eu falei, não, você tem que ir com o cliente ou sem cliente. Por Isso quê? aí. Porque o ambiente vai fazer você pensar sobre. É isso aí. A gente está nesse ambiente aqui, nesse estúdio top aqui. Mesmo se não tiver ninguém para entrevistar nada, mas aqui o ambiente vai fazer pensar em projeto. Eu estou olhando para essa tela, nem que o projeto seja mudar a logo, nem que seja para acrescentar mais alguma coisa. O ambiente vai fazer você produzir sobre aquilo. É isso aí. Então, se a pessoa é advogada, não tem cliente, vá para o escritório. Isso aí. De 8 às 18, mantenha a rotina. Agora, quando vai cair do ritmo, não, vou ficar em casa hoje porque não tem ninguém, não tem vendas para fazer. Não faça como se tivesse todos os dias. Então, mudança de hábito. Acordar cedo. Cara, eu era um cara que odiava, continuo odiando acordar cedo. Mas não tem jeito, irmão. É isso aí. Enquanto na área, quando a gente fazia faculdade, a gente sempre ouvia, eu não sei se você ouviu, eu ouvia muito. Advogado tem muitos por aí. Isso aí. Tá? Tudo tem muito, mas o que vai definir quem eu vou ser vai ser a atitude que eu vou tomar. É isso aí. Né? Se um advogado acorda 10 porque o fórum abre meio-dia, eu vou acordar 7. Sabe, a mudança de hábitos Já também larga na conta frente, muito. né? Já sou saindo tá na frente. Então né? a concorrência começa aí. Exato. A resolver cara. o problema. E pedindo estratégia. Estratégia. Como que eu aprendo, né? Mas aqui, deixa eu puxar outra gavetinha. A gente tem uns minutos ainda pela frente. Acabando o tempo já, meu Deus. Passa muito rápido. Meu né? Deus do céu. É muito rápido. Põe mais 10 conto de tempo aí. Igual jogando fliperama. Põe mais 2 fichas aí pra mim. Coutinho, fala pra mim. O crente pode ser político? Ei, rapaz, só tem 5 minutos pra falar disso. Vamos lá. Vira. Cara, direto e reto. A gente sempre ouve uma frase: política e religião não se mistura. Uhum. Quantas religiões tem no país?
Eu creio que é mais de uma. Isso aí. Então quem fala que política e religião não se mistura, primeiro, é um religioso e está dentro de uma igreja. E quando ele fala religião, ele não está falando do catolicismo. Ele está falando da Umbanda, ele não está falando do candomblé, ele está falando do cristão protestante. Então esse questionamento que muitos fazem tem que ser, por que o cristão protestante não pode se envolver com política? Aí eu te dou a resposta. Deve se envolver com política. Porque se o cristão protestante não se envolver com política, as outras classes vão se envolver. O que é política? Política é a arte de governar a cidade, né? De administrar a cidade. Quando tudo é política. Sim. A luz é política, saneamento básico é política, escola pública é política, segurança pública é política. Então quando a gente fala sobre isso, cara, o campo é muito aberto, é amplo. Crente tem que, vamos falar a nossa linguagem, crente tem que se envolver com política? Deve. Não talvez que seja candidato, mas tem que entender. Eu carrego uma frase comigo que é a seguinte: quando eu não falo, alguém fala por mim. Quando eu não faço algo, quando eu não me posiciono, alguém me coloca onde quer. Eu não sou massa de manobra. Eu preciso me posicionar. Então, é um preconceito. Poxa, a gente fala de político cria as leis, legislativo. Sim. Então, se eu, cristão protestante, não posso criar uma lei pautada na nossa maior carta magna, que é a Bíblia Sagrada, eu vou deixar para outro? Não. Se Deus me deu condição, me deu o poder do voto do povo, e Deus abriu a porta, eu vou legislar sabendo aquilo que eu acredito e por aquilo que eu creio. Agora, vamos para a Bíblia. A gente prega sobre Davi. Davi foi o quê? Político. Monarquia. Chefe da nação. Sim. José foi o quê? Governador. Sim. Jesus morre. Essa é fantástica. Jesus morre. O corpo dele está na cruz do Calvário. Se não tivesse um que andava com Jesus para ir lá pedir Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, não tinha túmulo vazio. Sim. Daqui a pouco, na Páscoa, a gente vai celebrar que o túmulo vazio, todo mundo vai botar aquela frase: ele não está aqui, ele ressuscitou, graças a um político. Senador, né? Senador, que andava... Jesus, gente, andava com o senador da República. O nome dele, José de Arimateia. Exato. Foi até Pilatos e disse: deixa eu tirar o corpo de Jesus da cruz. Influência, né? Tinha influência no governo. É isso aí. Deixa eu tirar o corpo de Jesus da cruz, cuidar dele e sepultar. Só tem gente visitando Israel lá no templo. Não sei se já foi lá, eu tive o prazer de ir e ver que o túmulo está vazio, porque um senador tirou Jesus da cruz e cuidou do corpo. Perfeito. É isso aí. A oração termina, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós. Teu reino. Reino é o quê? Isso aí. É governo, governo, né? monarquia. Então não tem dessa, cara. Se a gente não tomar o nosso espaço, meu amigo... Eu tenho uma primícia que eu sempre defendo, e é bom a gente abrir esse espaço. Sempre a gente abre, né, Gabriel? Sempre. Sempre a gente abre. Para as pessoas não confundir. Política e politicagem. Sim, são duas coisas totalmente Diferentes. diferentes. Isso aí. Eu, como pastor, eu escolhi as guerras que eu luto. Minhas guerras são ministeriais. E quando eu falo na igreja, e quando eu falo, eu fico bravo, rapaz. Cresce assim, eu fico bravão lá quando eu falo assim: vocês nunca vão me ver sendo perseguido porque eu estava no meio de uma manifestação política. Vocês podem me ver ser preso um dia por poder não negociar a palavra. Aí muitos associam essa fala a mim pensando... Eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou contar um fato aqui, ainda bem que tá acabando ali. Guarda que você conta esse fato. Não é bom ter tempo, não. E muitos, ele vai dar uns 5 minutos de bônus pra nós. E muitos acham que por eu falar isso, eu não me envolvo. É duas coisas diferentes. Eu escolhi a guerra que eu vou lutar. Minha guerra é ministerial, irmão. Agora, eu não sou um analfabeto político e nem posso ser, porque eu tenho pessoas para orientar. Exato. Isso aí. Eu tenho que estar a par de todo o cenário político do meu município, do meu estado, do meu país, escolher com sabedoria os candidatos que eu vou votar, orientar as pessoas, saber o que é esquerda, saber o que é direita, saber quais as pautas que estão chegando para o meu município, quais as pautas que estão chegando para o meu estado, aquilo que pode ferir a nossa fé. Isso é política e nisso eu estou totalmente envolvido. Sim. Nisso não é um discurso meia boca que vai sensibilizar meu coração. Não. Então, o cristão, o pastor, o líder, ele tem que entender de política, porque senão chega um esquerda com pautas de esquerda, mas com um discurso polido e vai enganar, irmão. E vamos no seguinte, a gente ora por libertação, cara. Vem uma pessoa e fala assim: olha pelo meu filho que tá na droga, olha pro meu marido que tá no crack, olha pra minha filha que tá... A gente ora, aí a pessoa vota no partido de esquerda. E aí? Que legaliza droga, Isso aí. legaliza maconha, legaliza aborto. Exato.
Cara, cada criança abortada é o sonho de uma mulher que queria gerar. É isso aí. Uma vida que Cara, quem defende aborto pra mim, bicho, pelo amor de Deus. passa longe do Cristão que cristianismo, né? Não, cristão que defende aborto. Irmão, se Jeremias fosse abortado, Você já pensou? Isso aí. se Jesus sofresse, se Maria falasse bem assim, não, esse filho aqui não foi meu e do José, não vou mexer com isso não. O que que vão falar de mim? Eu vou abortar, mas quem gerou foi o Espírito Santo. Se Maria aborta uma criança, a gente não tinha um Salvador. Isso aí. E a Bíblia fala, né? Ainda informe no ventre, eu te conhecia, te chamava pelo nome. Exato. Imagina se aborta, se a mãe de Jeremias aborta É ele. isso aí. Era um profeta que deixaria de existir, alguém que mudaria parte da história, sabe? Então, assim, política e religião não se misturam. Tem que andar junto. Andar junto. Tem que andar junto. Você falou tudo A agora. igreja tem que, os cristãos têm que fazer, ser sal. Onde tem sal é fácil. Isso aí. Ser luz onde já é claro é fácil. Né? Então, assim, muita coisa que eu ouvi quando eu fui candidato a vereador. Rapaz, você vai mexer com isso? Isso é um lugar de pastor, não, isso é um lugar de crente, não. Foi meu lugar onde, então? Dentro do altar? No altar só? Né? Então, muitas das vezes, a gente enfrenta essa barreira. Outra coisa, para fechar aqui, que o sangue começa a subir, se você percebeu. A gente vê algumas coisas, cara, e não dá para ficar quieto. Quem coloca um ministro no STF? Pode jogar tudo nas minhas contas, viu? Depois, doutor, Não, depois você eu me falo, defende. Quem coloca o ministro no STF? É isso aí, é tudo É o política. Senado. Senado. Quem elege o senador? Povo. É o povo. Cada pessoa que votou em um Senado, ano que vem, esse ano é ano de Senado, deputado federal, estadual, governador. Isso. Cada um que votou em um senador, que na hora da sabatina aprovou um ministro que está lá no STF, É a responsabilidade dele. dizendo o seguinte: o aborto pode acontecer sim. Cada criança assassinada dentro do ventre das suas mães, essa pessoa que votou no senador, que apoiou a ida do ministro lá, que foi favorável ao aborto, o sangue daquela criança está no dedo dele. Concordo. Por quê? Porque a gente coloca os nossos representantes. Eu não estou lá em Brasília. Isso aí. A gente não está lá em Brasília, mas eu tenho o meu representante, está me dando orgulho lá, que é o deputado federal Messias Donato. Sabe? Ou seja, tem coisa lá que eu não discuto, mas ele está lá discutindo por mim. Eu não estou no legislativo da minha cidade, mas tem alguém lá em Cariacica que está lá, que é o Juquinha, que eu votei e está me representando. Sabe? A gente entrega uma procuração É isso aí. assinada para ele votar projeto por nós, decidir por nós e, além de colocar, tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Né? Não tem para onde correr, né? Não Gabriel? tem, cara. Não tem. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: nós, como pastores, como homens de Deus, chamados, faltando lá no início, né? Fomos chamados por Deus, nós carregamos uma palavra, nós carregamos uma unção, uma autoridade de Deus nas nossas vidas. E se a gente se cala para ser uma resposta de Deus, até para um político, para tá junto ali do seio político, para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de autoridade dada por Deus, meu irmão, quem que Deus vai levantar? É isso aí. Exato. Então, nós somos representantes do reino de Deus. E os governantes precisam de homens de Deus como vozes proféticas. Assim foi a voz de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Assim foi a voz de José de Arimateia lá com o corpo de Jesus. Assim foi a voz de José no Egito. Homens que carregam uma palavra, que carregam uma autoridade, que carregam uma unção, aonde chegam são respeitados. E é a voz profética. Ainda que chega para estar no ambiente, colocar o dedo na cara e falar, tá fazendo errado, para fazer o que João Batista falou com Herodes. Sim. E ter a cabeça cortada. Ainda que seja para perder a cabeça. Mas nós carregamos uma voz, carregamos uma unção e não podemos nos calar. E lembrando, a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. É isso aí. Quando o ímpio governa, o povo padece, o povo geme. Né? Eu termino fechando o que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo na nossa cidade de Cariacica. Eu sou de Cariacica, nasci naquela cidade, cresci naquela cidade, pastorei naquela cidade, e a cidade nunca desenvolveu como está desenvolvendo, porque a gente tem um justo na prefeitura, que é o prefeito Euclério, cristão, pastor da igreja quadrangular, sabe, assim, pensando no povo, pensando no desenvolvimento, mas dizendo, aqui não é bagunça, É isso aí. eu tenho um princípio. Então, quando o justo governa, o povo se alegra, mas a gente não pode fechar os olhos, não. É isso aí. Agora, em termos de verdade, as 3 áreas que a igreja ficou mais calada foi as 3 áreas que Satanás, o diabo, mais agiu: política, homossexualidade
e droga. Uau. A igreja se calou nesses 3. Daria mais 1 hora só para falar sobre Só esses 3 disso aí. pontos aí. A igreja se calou com política. Olha o desastre que tá. Política do diabo. Política do diabo falou, então tá, já me Então me entregou, dá, então Que deixa eu dá pra pegar. cá. Homossexualidade, olha isso. E droga. Irmão, por a igreja se omitir nessas 3 áreas, hoje a gente está tendo dificuldade para pegar essas 3 áreas de volta para nós. É isso aí. Fantástico, hein? Coloca aquela vinheta agora daquela. Já acabou. Coutinho, quem tá assistindo a gente, como que te acha nas redes sociais? Fala aí pra gente. Instagram, o Anderson Coutinho, oficial, tá lá, só seguir a gente. Tem o Instagram da igreja também, @IAQABV. Estamos lá em Alto Boa Vista, toda quinta-feira, 19h30 e domingo, 18 horas. Eu falo que o culto começa às 18 no domingo, termina às 19h30. Quando eu falo o seguinte, que depois de 19h30 nem o anjo fica. A gente acaba, vai embora, quer ir pro shopping, vai correr na praia, vai fazer Muito um pouco bom. e no outro dia a gente tem Muito bom. para acordar cedo É, e trabalhar. correria. Vai ser uma honra te receber lá, receber a sua casa, receber a sua família. Gabriel. Obrigado, David, irmão. Espero que obrigado seja pelo a convite. primeira de muitas Por favor, outras. esqueça hein? de mim não, esqueça De de mim jeito nenhum. É isso, Vamos que David. vamos, né? Vamos lá. Tamo Obrigado, junto. irmão, por tudo. Irmão, Suzão, obrigado. prazeraço. Ô, Edson, bom demais. Obrigado, Que bate-papo obrigado, bacana. obrigado. Até a próxima semana. Excelência, até mais. Valeu. Com Deus.